vamos falar de saúde. Foi só mudar a estação que já sentimos aí a chegada do friozinho, não é verdade? Ao mesmo tempo em que precisamos puxar aquela cobertinha a mais para dormir, aparecem as alergias, gripes e doenças relacionadas ao clima. Para falar com a gente sobre prevenção, já está aqui no estúdio do Balanço Geral o médico Dr. Márcio Freitas. Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Doutor, nós vamos começar com uma dúvida bem comum. A rinite, tão comum nesse período, né? Pode aparecer em qualquer fase da vida ou a pessoa nunca teve na infância, não terá também na fase adulta? Como é que funciona aí essa tal de rinite aí? A rinite, ela pode se manifestar de várias maneiras. Em geral, ela começa já quando criança, mas não é uma regra. Tem muitas pessoas que começam a desenvolver na vida adulta. Ela não obrigatoriamente a pessoa vai ter sempre, vai começar na infância e vai desenvolver e vai manter na vida adulta. Mas em geral, ela não cura. Ela pode ter períodos que não fica tão forte, períodos mais fortes, mas é uma doença crônica. Seriam ela não melhora. Crises. Exatamente. Que ocorrem devido à mudança de clima. Exatamente. Agora é o seguinte, falando em clima, na casa com pessoas alérgicas, né? Ainda mais Joinville, que é úmida e tudo mais, tem que tirar lá, né? Os ursinhos de pelúcia, as almofadas, os tapetes. Tem gente que até nem tem tapete na casa mais. Só que às vezes parece que não é suficiente para amenizar esse processo, essas crises alérgicas devido ao tempo. Tem mais alguma outra dica importante que talvez a pessoa em casa possa tomar como prevenção para evitar isso? Sim, o que acontece? Em geral, as pessoas têm muitas coisas de tecido, cortina, tapete, essas coisas acumulam muito ácaro e piora muito a rinite. Então, remover essas coisas, deixar, por exemplo, um blackout, uma coisa mais, que é uma persiana sem tecido, que é mais... Plástico, né? Isso, plástico, que é mais simples de limpar. Evitar varrer ou usar aspirador de pó, porque o aspirador de pó, por mais que a pessoa acha que está removendo o pó, ele não segura o ácaro, ele fica pulverizando o ácaro para o ambiente. E, em geral, piora muito. Quem tem alergia, acabaram de aspirar um ambiente, ele vai espirrar, vai coçar muito o nariz e ter crise. Evitar, por exemplo, principalmente no quarto, a cortina, tapete, carpê, o bichinho de pelúcia. Às vezes as crianças têm um monte daqueles bichinhos de pelúcia. Trocar por outro brinquedo, algo que não vai trazer essa dificuldade. Agora é o seguinte, tem uma situação que eu tenho muita dificuldade de definir uma patologia, se ela é gripe, se é resfriado, se é alergia. Como a gente define isso? Obviamente que a gente tem que procurar um médico e tal. Mas, assim, em casa, saber qual é a diferença, tem como ou não? Tem como. Assim, por exemplo, o resfriado e a rinite, eles acabam sendo muito parecidos, entendeu? O resfriado, ele tem mais secreção no nariz, às vezes dá uma leve ardência na garganta, febre, pode dar uma febrícula, uma febre leve, mas a pessoa não se sente mal. A gripe, ela não, ela é um quadro mais sistêmico. A pessoa tem dor no corpo, tem mais dor de cabeça, dor de garganta, isso pode ir para o pulmão e dar mais dificuldade respiratória, dependendo do gripe, se for a influenza normal ou a gripe A, né? A gripe A, ela dá um quadro de febre mais alta, um quadro mais de dificuldade respiratória. Perfeito. Né? Agora, já aproveitando que falou da gripe, a questão, só para a gente terminar rapidinho aqui, a vacina contra a gripe, então, é importante, ajuda a prevenir. Então. É importante, ajuda a prevenir, diminui muito os quadros que explodem essa época, né? Se você pega gráfico da sazonalidade da época que dá mais, agora é aquela época que aumenta muito. E você fazendo a vacinação, você consegue diminuir, assim, diminuir os quadros e diminuir os quadros graves, principalmente. Perfeito. Doutor Márcio, muito obrigado pela explanação. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde. E o estúdio está sempre aqui aberto para que você possa trazer essas informações importantes sobre saúde. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde. Tá? Tchau.